Pronto, professora, já está gravando a partir desse momento. Então, a senhora quer iniciar ou eu inicio? Eu vou iniciar. Gente, boa tarde. Boa tarde, né? A equipe da PRPI que está aqui, da PRPPI que está aqui nos ajudando, dando esse suporte, coordenação de qualificação com o servidor Bruno Fonseca, nosso diretor de pesquisa e inovação, professor Eugênio, também está aqui, Eugênio Bastos. Temos o suporte da nossa estagiária, Milena Vitória, e também da nossa Aristeles, que trabalha conosco na Pró-Reitoria. Está aqui conosco Gustavo Santos e Fábio Henrique. Essa live vai ficar gravada. Esse é um quadro que nós criamos chamado Dedo de Prosa com a PRPPI, para que a gente possa ficar mais próximo da comunidade acadêmica, levando todas as ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, com o objetivo de fazer esclarecimentos, dialogar, tirar dúvidas, apresentar as nossas ações, né? Então, hoje, a gente inicia o Dedo de Prosa com... Só um minuto, gente. Iniciando o Dedo de prosa com a qualificação, falando sobre uma portaria que foi lançada, que determina algumas regras para a entrega dos relatórios para os servidores que estão fazendo qualificação, seja por afastamento, ou seja, pelo PIC-PG, por esse programa que tem um orçamento que paga as mensalidades de vocês. Além disso, a gente também vai falar um pouco sobre o nosso edital PIC-PG, que foi lançado recentemente, né, e que as inscrições, elas se estendem até o dia 31, Bruno, me confirme, por favor. Se estende até o dia 5 de abril. 5 de abril, né? Bom, então, eu vou passar agora a palavra para o Bruno, agradecendo a presença de vocês, e qualquer dúvida, a gente vai abrir um espaço para essas dúvidas, para que vocês se posicionem e a gente faça aquele momento de escuta e de esclarecimento. Sim. Então, Bruno, agora é contigo. Professora, obrigado pela palavra. Boa tarde a todos. Pessoal, é muito gratificante esse momento, porque a gente que trabalha nessa linha de frente, né, a gente recebe relatórios de vocês, a gente percebe que algumas divergências que vêm, algumas dificuldades que vocês enfrentam, é justamente por não ter acesso a momentos como esse, que a partir de agora, eu acredito que vai ficar de uma forma mais frequente, né? A professora, em reuniões que a gente tem semanalmente, a gente sempre discute alternativas, a gente busca facilitar esse meio de campo, né? Porque quando a gente trata com servidores, a gente não pode esquecer que cada pessoa tem a sua atribuição e cada pessoa é especialista em uma área também. Eu, já me apresentando, meu nome é Bruno Fonseca, sou servidor há quase 11 anos do IFAL, já passei por alguns setores e boa parte desse tempo eu tive lotado no departamento de administração do campus Arapiraca. Eu confesso que a minha imagem do instituto era muito imagem campus, né? E hoje em dia, eu lotado na reitoria, eu vejo que a dimensão realmente são todos os campi e a reitoria. Então, antes de ser coordenador da qualificação acadêmica, sou servidor e tenho certeza que passo por dificuldades igual a vocês. Então, estou aqui para auxiliar a todos, juntamente com a professora, com o professor Eugênio, com todo mundo da PRPPI, que eu garanto a vocês, esse período que eu estou aqui, a gente não está medindo esforço para fazer acontecer não só essa apresentação, porque esse projeto não se resume... Hoje é a concretização de um projeto, né? Porque já tem alguns meses que a professora, o professor Eugênio também, debatem alguma alternativa e chegaram a esse ponto do dedo de prosa, que é um momento assim ímpar, é um momento muito especial, principalmente para a gente que é da PRPPI, que é um momento esperado. Então, eu espero que a gente saia desse evento seja engrandecedor para todo mundo, que tanto eu quanto vocês possamos conquistar alguns conhecimentos, eu posso passar os meus, vocês vão passar os de vocês também nas dúvidas. E é isso, agora eu vou iniciar a apresentação, eu vou abrir também espaço para dúvidas, só que como são dois assuntos, eu me organizei para primeiro falar pelo edital PRP da PIC-PG,
E segundo, relatórios semestrais e final também, né? Então, quando eu concluir a apresentação do PIC-PG, aí eu abro o espaço para as dúvidas, vocês podem escrever tanto no chat quanto também levantar a mão e a gente abre espaço para vocês falarem. E também ao final da apresentação do relatório, a gente abre espaço também para dúvidas. Agora eu vou começar a compartilhar a tela e eu queria que vocês confirmassem se está disponível, se vocês estão vendo, porque eu não vou conseguir mais visualizar o chat, né, a partir de agora. Vocês estão vendo? Sim, Bruno. Pronto. Inicialmente, como havia falado, o primeiro assunto dessa tarde vai ser sobre o edital PIC-PG 2023. Aí eu separei alguns pontos principais, porque o principal objetivo é que a gente abra espaço para que vocês apresentem as dúvidas e que seja mais dinâmico, então eu limitei a quantidade de slides para ficar mais viável, né, as perguntas, e não estender tanto. Então, o PIC-PG é o Programa de Incentivo à Qualificação em Cursos de Pós-Graduação, e esse ano ele está ofertando 9 vagas. As vagas são divididas em mestrado e doutorado. Para mestrado são 4 e para doutorado 5. Lembrando que essas modalidades podem ser tanto presencial quanto à distância, da duração dos cursos, né? A divisão também segue o padrão da normativa vigente. A duração para o mestrado são 24 meses e o limite para o custeio é de R$ 36.000 por vaga, né? Cada vaga pode ir até 36 mil. E para doutorado são 48 meses e o limite R$ 91.200. Aqui eu vou começar a apresentar o cronograma do edital desse ano. No dia 9 desse mês, de março, a gente publicou, a gente lançou o edital com as normas que vão reger a seleção, que já está disponível na página da PRPPI também. No dia 20, as inscrições iniciaram essa segunda, né? Dia 20/3 e vão até o dia 5 de abril. Depois a gente vai analisar, para isso a gente constituiu uma comissão, que como presidente sou eu e mais 2 membros, o Everton e o Lucas, e a gente vai avaliar as inscrições a partir do dia 10 até o dia 13. Depois desse momento, vai ocorrer a publicação do resultado preliminar no dia 14 de abril, com posterior abertura de prazo para recurso, que é do dia 17 ao dia 18. Todos esses prazos, o cronograma completo está no edital, né? Mas aqui eu tentei deixar mais apresentado. A análise dos recursos vai ocorrer do dia 19 ao dia 20 e o resultado pós-recurso no dia 24 de abril. Lembrando que esse resultado após recurso não é o resultado final, porque depois dessa etapa ocorre essa consulta à disponibilidade orçamentária nos campos. Por que ocorre essa consulta? Porque, como vocês viram, existe um limite para o custeio de cada vaga, né, disponibilizada pelo edital. Para o mestrado, por exemplo, é R$ 36.000. Se, por exemplo, alguém submeter uma inscrição que o valor supere esses 36 mil, ela vai ser considerada, se caso a pessoa apresentar toda a documentação completa, ela vai ser considerada apta a concorrer às vagas, mas vai ser desclassificada, porque não há saldo suficiente, né? Aí, depois que houver a divulgação do resultado, caso a gente ou sobre vaga, ou também a pró-reitoria vai entrar em contato com o dirigente máximo do campus, do servidor, para ser informado se existe disponibilidade no campus orçamentário para ou custeio parcial ou custeio integral. O custeio integral é se não tiver mais vaga para PRPPI custear. E se for parcial, o campus pode custear a parte que excedeu ao limite do edital. Então, essa consulta vai ser feita no dia 25 de abril até o dia 27. Após essa consulta, a gente vai abrir espaço para que os servidores que não apresentaram o comprovante de aprovação no processo seletivo apresentem, porque no ato da inscrição é preferível que já apresente a documentação completa,
mas esse documento é um documento excepcional que pode ser encaminhado até o dia 27 de abril, que é o comprovante de aprovação do processo seletivo, porque a gente entende que algumas instituições ou alguns processos seletivos nas instituições de ensino, às vezes demoram e poderiam inviabilizar a participação no edital. Após isso, no dia 3/5, a gente vai publicar o resultado final com a relação dos servidores que foram contemplados com as vagas e também informando quais vagas serão custeadas integralmente ou parcialmente pelos campi. Aqui eu vou apresentar o ciclo do edital, porque o que a gente percebe que está na parte administrativa é que alguns servidores, por não lidarem diariamente, ou pelo menos por serem a primeira vez, né, que submetem a inscrição ao PIC-PG, a gente entende que alguns passos desse fluxo não são conhecidos por esses servidores, né? Por exemplo, na nomeação da comissão de seleção, ela ocorre anterior à publicação do edital. Por quê? Porque antes a gente já começa a trabalhar vendo a viabilidade orçamentária, conversando com outros setores, principalmente da PROAD, para saber orçamento, essas questões de licitação, porque nesse caso do PIC-PG, há a contratação da instituição de ensino. E essa contratação será feita principalmente administrativamente, com termo de referência, apresentando a demanda, que será o último passo que eu vou apresentar. Após a publicação da portaria da comissão de seleção, ocorre o lançamento do edital, que ocorreu no dia 9, e ele vai reger toda a seleção, todas as dúvidas que vocês tiverem, se não quiserem entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pelo e-mail, o edital está disponível na página da PRPPI, no site do IFAL. Depois a gente abre espaço para a inscrição e depois o recurso. Até aqui eu acredito que essas etapas são mais de conhecimento da comunidade em si, mas a partir do resultado final, que a gente publica, que a gente entra em contato com o dirigente máximo do campus, né, do servidor, que foi o que eu falei aqui, ó. No caso de solicitação de inscrição com status desclassificada ou classificada, cujo valor total do curso ultrapasse o valor limite para a vaga. Desclassificada é a que não teve saldo suficiente, e classificada é que ainda teria saldo, mas que ultrapassou, aí no caso seria o custeio parcial. Depois desse resultado final, eu acho que é a parte que realmente não chega ao conhecimento da maior parte dos servidores que entram em contato com a gente, que é a contratação da instituição de ensino. Essa parte é administrativa, porque é nessa parte que ocorre a elaboração do termo de referência, a elaboração de mapa de risco, documento de formalização de demanda e os outros documentos, porque nessa fase a gente vai incluir todos os documentos que os senhores encaminharam para a gente durante a inscrição, juntamente com a parte para fazer a contratação da instituição de ensino. Por isso que a gente encaminha para a PROAD, para que eles deem prosseguimento, né, na contratação. Essa parte aqui, a gente precisa fazer uma ressalva, porque, por exemplo, na seleção do ano passado, teve um caso de uma instituição que, por ela ser uma instituição pública, mas que haveria a contratação para o pagamento das mensalidades, acabou que, por essa especificidade, a gente teve que entrar em contato com a Procuradoria para que a gente entendesse a viabilidade do pagamento ser feito diretamente na instituição de ensino. Também teve a solicitação por parte da instituição que o pagamento fosse feito para uma instituição interveniente administrativa, o que demandou mais consulta. Então, foi um processo atípico, mas que pode acontecer e que pode demandar muito tempo até que seja feita a publicação do contrato. E, como vocês vão perceber, o custeio da mensalidade só ocorre a partir da publicação do contrato, da assinatura do contrato com a instituição de ensino. Porque uma dúvida recorrente que a gente observa na coordenação de qualificação acadêmica é que alguns servidores, eles podem chegar à conclusão de que, por terem sido aprovados na seleção do edital, o custeio, às vezes, já começou o curso há 4 meses, 5 meses, e eles entendem que a mensalidade desses 4 meses, 5 meses também vai ser custeada, o que não ocorre.
o custeio acontece a partir da contratação da instituição de ensino, a partir da assinatura do contrato. Então, o edital é expresso, a legislação também é expressa nesse sentido, de que o custeio não pode ser feito nas parcelas retroativas. Ele vai ser feito da assinatura do contrato por diante. Então, muitos passos não dependem da PRPPI, dependem de todo um trâmite legal, né? As partes da PROAD também, de contratação, de finalização do termo de referência, de elaboração dos outros documentos obrigatórios. Aqui eu finalizo essa parte do PIC-PG, porque eu entendo que a gente não deve se estender tanto, porque o edital está disponível e também eu acredito que as dúvidas que porventura os senhores tiverem podem ser mandadas também, tanto pelo WhatsApp quanto pelo e-mail. Eu vou tratar agora, eu vi que chegou uma mensagem, né? Eu vou abrir espaço para a gente tratar. Bruno, eu sei que o Gustavo já levantou a mão, né? Mas eu só queria dizer, porque você não viu, você não visualizou, já que você estava projetando. E temos aqui também uma pergunta já do Fábio Sim. Henrique Salles, né? Eu respondi para ele e falei que explicaria em seguida. Sim, professor. Então, ele pergunta assim: passando desse valor, o servidor pode pagar a diferença? E a minha resposta foi não, né? Eu disse que ia explicar em seguida. Eu vou explicar e depois a gente passa para o Gustavo e os outros servidores que quiserem fazer a pergunta, vai levantando a mão. Sim, perfeito. Então, Fábio, não é possível, né? Essa foi uma consulta que já fizemos há muito tempo à Procuradoria, e o que a Procuradoria nos diz e o que a Pró-Reitoria de Administração também nos informa. Não é possível firmar um contrato com uma empresa onde a instituição, no caso o IFAO, ela se responsabiliza por parte de um pagamento, por parte do pagamento, e outra parte o servidor. Esse tipo de contratação a legislação não permite. Né? O que vai acontecer, o que pode acontecer e o que acontece em muitos casos é isso que o Bruno estava comentando. Quando vocês entram no processo de seleção do PIC-PG, tem um prazo, né, de inscrição, de seleção, até o resultado final, já é um bom prazo em que certamente o servidor vai estar cursando e já vai estar pagando. Até chegar nessa fase onde o Bruno explicou, nessa etapa do processo, em que outros documentos são incluídos dentro desse processo. Quando ele tem o resultado final do edital, a coordenação de qualificação precisa juntar uma série de documentos necessários que a PROAD exige, né? E a PROAD a PROAD é a Pró-Reitoria de Administração, tá? Exige por conta de uma legislação. E ele mencionou lá os documentos que são necessários. Por exemplo, um termo de referência, precisa colocar lá, um estudo de viabilidade, né? O mapa de riscos. Então, depois do prazo final, do resultado final, ainda tem um prazo que a Pró-Reitoria de Pesquisa, a partir da coordenação de qualificação, necessita para providenciar toda essa documentação para cada processo. Cada processo precisa dessa documentação. Depois disso, vai para a Pró-Reitoria de Administração. Aí começa uma fase dentro dessa Pró-Reitoria que vai estabelecer aí um contato e uma análise desse processo e um contato com a empresa, para saber se todos os documentos estão ali contidos, se a empresa ela tem, está com todos os seus compromissos em dia, né? E aí é firmado o contrato, é assinado o contrato. Então, o servidor vai ter que continuar pagando as suas mensalidades até esse momento. No momento em que a PROAD consegue fazer essa assinatura de contrato, aí a responsabilidade do pagamento é do Instituto Federal de Alagoas. Mas ele vai pagar a partir desse momento. E não é possível que o servidor ele pague a parte excedente, ele vai pagar até aí, entende? E também não temos o ressarcimento. O ressarcimento também não é permitido pela legislação, e isso tem no edital, porque a legislação não nos permite. Bom, Bruno, então agora é contigo, com o Gustavo, né? Acho que o Gustavo, não sei se eu respondi. Professora, eu só queria acrescentar nesse ponto, já que a gente chegou nessa parte, que é interessante também deixar claro que o servidor que for contemplado pelo edital, caso ele não consiga concluir o curso, ele precisa restituir o erário, porque é por isso mesmo que a gente recebe os relatórios para acompanhar se a execução contratual
ela está sendo cumprida de uma forma satisfatória, tanto por parte da empresa, se ela está ministrando as aulas, quanto pelo servidor que se comprometeu a se qualificar no programa. Então, ao final, claro que existem casos e casos, né? No caso do servidor comprovar que ele não conseguiu concluir o curso por questões pessoais, de caso fortuito ou força maior, a legislação abre a oportunidade dele comprovar isso e submeter para que o dirigente máximo do órgão, do instituto, ele analise se realmente ocorreu o caso fortuito, força maior, e se é o caso ou não de haver o ressarcimento ao erário, né? Por isso que é importante que, quando submeter a inscrição, seja analisado esses pontos, porque a gente está trabalhando com dinheiro público, né? E o dinheiro público a gente precisa fiscalizar de uma forma totalmente satisfatória. A gente não pode deixar aberto para a margem de interpretação. Então, agora a gente pode passar a palavra para o Gustavo, ver qual é a dúvida dele. Sim, sim, Bruno. Gustavo, com você. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu tinha duas perguntas, mas surgiu uma terceira agora com a do colega. Pegando o gancho nessa pergunta do colega, né, do Fábio, me pareceu que ele pergunta também a questão do valor do curso ser superior ao valor que está disponível lá no edital. Sim. Como é que ficaria nesse caso? No caso, por exemplo, para mestrado são R$ 36.000, aí digamos que o curso seja R$ 50.000 ao total. É nesse caso que entra a questão da inscrição ser desclassificada a priori, porque ela, por mais que ela tenha obedecido todos os critérios do edital e ela tenha sido considerada aprovada, ela foi desclassificada por não obedecer o limite do edital. Mas isso não quer dizer que ele já esteja eliminado. Na verdade, vai abrir aquele período que a Pró-Reitoria de Pesquisa vai entrar em contato com o campus do servidor para saber se tem a viabilidade orçamentária para que ele custeie, se for integralmente, caso não tenha mais vaga, né? Ou parcialmente, no caso, se for 36 mil, os 14 mil. Aí isso tem que ser declarado via processo, o dirigente do campus vai se comprometer com o orçamento e os pagamentos serão feitos dessa forma, uma parte pelo PRPPI, saldo da PRPPI, e outra parte pelo do campus do servidor. No meu caso... Eu queria só complementar, Gustavo, tá certo? Esse ponto que o Bruno está falando, está se referindo, ele está no 2.4 do edital. Ele diz assim: poderá ser selecionado o maior número de vagas ou inscrições com valor superior ao limite total máximo mencionado no item 3.1, né? Que é esse item 3.1 diz respeito a esses valores, esse valor máximo que o Bruno acabou de mencionar, mediante declaração do dirigente máximo da unidade. Então, vamos supor que o seu mestrado, o seu doutorado, vamos supor que você vai fazer o doutorado. O doutorado está acima desse valor estabelecido no item 3.1, que é 91.200. Vamos supor que ele seja 100 mil, né? Então, dentro do edital da Pró-Reitoria, a gente só consegue pagar os 91.200. Esse excedente, a gente vai fazer uma consulta aos campi, né? Onde o diretor do campus, se você for do campus, vai fazer uma declaração dizendo: eu me comprometo com essa complementação. Aí a gente consegue aprovar a sua candidatura, pagando uma parte pelo edital da Pró-Reitoria e a outra parte com o recurso do campus. O que pode acontecer também é porque essas 9 vagas, elas foram calculadas com base no orçamento disponível para a PRPPI, nessa ação específica. Então, o que pode acontecer também é que o dirigente diga: não, por mais que sejam 9 vagas e não tenha mais vaga no edital da PRPPI, o campus se compromete o custeio total. Então, vai do que o campus entender se ele tem ou não viabilidade orçamentária para custear a inscrição do servidor. E a partir do documento que o dirigente assinar, a gente vai trabalhar para a contratação da instituição. É isso. Isso. Eu sei que você tem outras perguntas, viu, Gustavo, mas acho que é importante dizer só para terminar esse ponto. Por que também a gente faz isso? Para evitar uma série de editais dentro do campus. Então, o campus pode aproveitar um único esforço, vamos dizer assim,
que é o esforço sistêmico da pró-reitoria, né, a partir da reitoria. Então, imagine se a gente tivesse 16 campi fazendo cada um o seu processo seletivo. Então, essa também é uma forma da gente evitar esse esforço nos 16 campi. Né? Agora, é claro, a condição orçamentária de cada campus, quem vai dizer lá é o diretor. Certo, obrigado. Bom, no meu caso, a minha votação está no campus Maceió, mas o meu exercício está na reitoria hoje. O meu chefe imediato é da reitoria também. Aí, como é que ficaria nessa questão? É onde eu estou votado, onde eu estou em exercício. E uma outra questão seria em relação aos formulários editados, né? Porque eu não encontrei lá no... Aliás, encontrei do ano passado, né? Eu não sei se seria o mesmo. Vai ter para esse edital de 2024. A senhora quer tratar sobre essa questão da lotação, professora? Bruno, eu acho que, assim, o edital, ele é expresso sobre lotação, não? Sim. Eu posso abrir aqui também e mostrar o item. Pronto. Eu copiei aqui no chat. Consegui encontrar. Agora, veja, Gustavo, você está totalmente em exercício na reitoria, né? Sim, isso. Você está há quanto tempo, Gustavo? Eu estou quase um ano, alguns meses. Aqui no meu caso, é exercício é por tempo determinado, né? Sim, exercício por tempo determinado, certo? 2 anos. Eu não sei se nós fizemos essa previsão, Bruno. Não. Professora, no caso, a dúvida dele seria... Quem que vai... Quem copiaria se ultrapassasse, né? Se ultrapassar. Eu acredito... Eu vou confirmar, Gustavo. Eu vou pegar... Você pode mandar um e-mail também com essa dúvida, porque aí eu lhe apresento o embasamento legal. Eu vou procurar. Mas eu acredito que vai ser o campus de origem mesmo, porque é como... Eu também estou lotado em outro campus. Eu estou em exercício na reitoria em outro campus, mas... Eu tenho quase certeza, eu não vou lhe dar certeza absoluta porque eu vou lhe responder com o embasamento. Mas eu acredito que vai ser o do campo de lotação. Como assim, são situações específicas, Gustavo, pode ser que a gente precise rever, inclusive, dentro do edital, certo? Para já prever no próximo, né, professor? Isso, e até mesmo uma retificação, se a gente entender que não há, assim, uma rigidez dentro da legislação, que eu acredito que não haja, né, podendo ser, porque, veja bem, você está em exercício em outro campus, ou em outra unidade, né, você vai, na verdade, precisar também desse apoio dessa unidade em exercício. É algo que a gente não previu, acredito que a gente não previu essa situação, acho que não aconteceu ainda essa situação. Mas a gente pode estudar melhor esse caso e depois, se for o caso de uma retificação, a gente faz, senão a gente te responde como que fica essa situação, tá? Mas eu não vejo também muitos problemas não, sabe, Gustavo? A gente tem negociado, muitas vezes, com o campus, nessas necessidades orçamentárias, e a gente tem conseguido, tá bom? Mas essa realmente é uma situação muito específica. Gustavo, eu peço que você manda um e-mail para qualificação.acadêmica, porque aí eu te respondo. E sobre os formulários, Bruno? Sim, sobre os formulários, no ato da inscrição, você vai submeter a inscrição pelo CIPAC. Aí você chegou já a tentar cadastrar o processo? Ainda não, porque eu estou juntando a documentação, né? Pronto, no CIPAC ele já está disponível o formulário, porque são vários anexos no edital, mas o que você vai, principalmente você vai usar é o formulário se identificando, você vai anexar a documentação comprobatória, que é exigida pelo edital. O anexo 3 não é exigido agora, porque o anexo 3 é justamente a aprovação do dirigente máximo. E qualquer dúvida, você fica à vontade, pode mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, que eu te oriento direito. Certo. É porque tem um deles... Eu queria só fazer uma complementação, Gustavo, que eu acho que pode servir para você e também para outros aí. Já perguntando, Bruno, normalmente nós temos uma orientação, né, de como é que faz o processo de inscrição no CIPAC. Por quê? Porque a gente sabe que ainda, apesar da gente já ter adotado o CIPAC desde fevereiro de 2019, né, nós temos ainda muitos servidores e servidoras que não estão familiarizados com um processo eletrônico por meio do CIPAC. Então, normalmente, quando nós disponibilizamos um edital, cuja inscrição é por meio do CIPAC, a gente
coloca algumas orientações, um documento orientador, né? Então, Bruno, eu gostaria só que você esclarecesse se nesse edital tem essas informações, essas orientações, e onde o servidor, servidora, podem encontrar. Sim. Professora, esse ponto dos formulários disponíveis, do checklist, já vai ser a parte do relatório. Eu acredito que eu já posso englobar tanto aqui quanto lá, que eu tinha separado um momento para explicar no site da PRPPI, onde pode ser encontrado cada arquivo. Então, se vocês me permitirem, eu posso esperar um pouquinho, que aí vai chegar nesse ponto dos formulários, explicar os trâmites certinho. Joia. Então, isso fica depois, para que aí vocês saibam, Gustavo e demais, como que vocês fazem a inscrição, tá? Sim. Você tem mais outra pergunta, Gustavo? Não, era só porque lá no formulário, no anexo 1, né, formulário de inscrição, tem um ponto, tem um tópico que é o parecer da chefia imediata, né? Aí, no caso, então, na hora que a gente for preencher lá no CIPAC, a gente vai ter que ter essa informação do chefe imediato e aí ele sim assina digitalmente também. Na verdade, você já vai... como vai ser feito pelo CIPAC, você vai solicitar a assinatura dele, né? Você vai preencher, você vai primeiro conversar com ele para saber se as informações aqui, elas vão ser ou não, por exemplo. Aqui ele pergunta se o horário de aula é compatível com o horário de trabalho. O curso possui correlação com a atribuição de servidor. Todas essas informações têm que ser feitas pela chefia imediata, mas como você vai cadastrar o formulário, você vai com a ciência dele e vai solicitar a assinatura para que subentenda-se que ele também participou desse processo. Certo, beleza. Obrigado. Nada. Eu queria fazer um reforço, que eu sei que o Bruno fará nessas orientações de como se faz a inscrição, de como se preenche os formulários, mas eu já quero ressaltar isso, viu, Gustavo? Você trouxe um ponto importante, que é um ponto que tem, assim, trazendo algumas dores de cabeça para todos nós, que é essa assinatura, né? O Bruno vai me explicar direitinho, mas vejam, não deixem para fazer a inscrição no último dia. Quando fizer a inscrição, que tem lá, necessitando da assinatura da chefia imediata, conversem com a sua chefia. Ela precisa saber. Não simplesmente coloquem o processo e peçam a assinatura dela eletronicamente sem uma conversa, sabe? Sem uma conversa presencial, sem um telefonema, mas vocês precisam dialogar com a chefia. Ela precisa ter conhecimento, porque lá vai estar precisando da assinatura. Porque, por exemplo, eu vou tirar um exemplo, colocar um exemplo meu. Quando o Bruno precisa de alguma assinatura minha, de algum processo que ele está mandando, precisa da minha assinatura, eu sempre oriento a minha equipe a entrar em contato comigo, dizer, Eunice, professora, eu preciso da sua assinatura, porque a minha agenda é muito louca, e às vezes eu não consigo acessar o CIPAC todos os dias, né? Então, é importante que vocês conversem com a chefia, digam para ela que estão se submetendo a esse edital e que precisa dessa assinatura. Enquanto não tiver assinatura, o processo não tramita, ou seja, ele não caminha, ele não anda. Então, se eu criar um processo lá na PRPPI, por exemplo, e precisar do meu chefe, que no caso é o professor Carlos Guedes, a assinatura dele, se ele não assinar, o processo não sai da pró-reitoria. Ele só sai quando ele tiver com todas as assinaturas. Se eu pedir 5 assinaturas e faltar uma, o processo não anda. E nós, enquanto pró-reitoria, enquanto coordenação de qualificação, enquanto comissão que selecionam esses processos, que analisa esses processos, ele não sabe do processo. O processo não chega para a comissão. O processo não chega para a pró-reitoria, não chega para a coordenação de qualificação, entendeu? Porque o processo fica lá parado. É como um processo físico. Imagine quando era um processo físico, a gente preparava tudo e tinha que ficar colhendo, né? Passando de sala, de setor em setor, para buscar aquela assinatura, para depois levar para o seu destino. O sistema, ele emula, como a gente diz, ele simula esse mundo real. Então, ele só vai fazer com que o processo tramite, saia, se movimente para o seu destino, quando ele tiver com todas as assinaturas. E isso é responsabilidade do candidato. Tá? De conversar com a sua chefia e a sua chefia assinar. Então, veja, se você criar o processo hoje e a sua chefia não vê, e hoje foi o último dia, deixar para assinar amanhã, e vamos dizer que amanhã já não é mais o dia, hoje foi o último dia de inscrição, ele só vai chegar na pró-reitoria amanhã. Mas aí ele vai chegar depois
do prazo de Sim. inscrição. Vai ser considerado intempestivo. Aí a candidatura vai ser indeferida. Que, inclusive, professor, esse ano aconteceu, né? No edital de afastamento, alguns Sim. professores foram penalizados por uma formalidade do CIPAC, que eles cadastraram a assinatura e não acompanharam. E também não avisaram o chefe. Aí o chefe não assinou. Só veio assinar, teve processo, chegou mais de uma semana depois do prazo de inscrição. Pode falar, Agostinho. Desculpa, é que vai surgindo outras dúvidas, né? Sim, pode. Obrigado por esse esclarecimento, bem importante, professora. Bruno também. Sobre a documentação da instituição e do curso, também somos nós os responsáveis por coletar, por pegar e colocar no processo, né? Já na inscrição. Sim. Tá. Sim, vocês vão entrar em contato. A depender da instituição, ela já tem até a documentação pronta, porque por exemplo, SESMAC, o NIT, ela já, FUCAP, eles já trabalham com a gente todos os anos, né? Eles já sabem o que precisa. E se caso for uma instituição nova, só é pegar, tem a relação completa no edital, aí você pode mandar para eles e eles providenciam. Gostaria de fazer também uma adição aí. Gente, no edital, essa documentação, existe lá uma lista de documentos que são obrigatórios e não obrigatórios a serem apresentados no ato da inscrição. Né? Por que a gente fez isso? Em outras edições do edital, a gente pedia como obrigatório tudo. Né? E o servidor tinha que entrar em contato com a instituição onde ele vai fazer seu mestrado, seu doutorado. Alguns tinham dificuldades, então a gente flexibilizou. Mas, se vocês apresentarem todos os documentos da instituição, que vocês vão fazer o mestrado ou doutorado, isso facilita muito e agiliza o processo, inclusive para chegar na assinatura para a contratação. Porque o que a gente tem observado? Quando é uma empresa nova e o servidor não agilizou essa documentação, a gente fecha todo o processo, enquanto pró-reitoria de pesquisa, encaminha para a pró-reitoria de administração. Eu estou falando pró-reitoria para não falar os setores específicos das pró-reitorias. Sai da pró-reitoria de pesquisa, vai para a pró-reitoria de administração. Quando chega lá, o pessoal vai ter que entrar em contato com a empresa. Às vezes a empresa demora a responder, entende? E vocês, enquanto interessados, chegando na instituição onde vocês vão fazer o mestrado, o doutorado, solicitando isso, é mais fácil. Então, é mais fácil se você se apresentar, dizer que vocês necessitam, sabe? Porque vocês podem ir lá presencialmente, já que vocês estão fazendo o curso, se for presencial, colocar tudo no processo, e quando chega na PROAD, já anda mais rapidamente. Então, às vezes, a demora na assinatura do contrato se deve a essa entrega da empresa, dessa documentação, ou por ela não estar em dia com as suas obrigações, né, legais. Sim. Então, muitas vezes o pessoal diz, gente, está demorando demais, a assinatura está demorando demais, o IFAL pagar. Mas muitas vezes é por isso que a gente pede no edital a entrega desses documentos. Então, se vocês quiserem que ande mais rápido, busquem essa documentação junto a essas instituições. E como o Bruno colocou, essas instituições que ele citou, a gente já tem um trabalho com eles. Então, eles já sabem como funciona e facilita muito a entrega desses documentos para vocês. Sim. Bruno. Professora, inclusive um exemplo prático do edital PicPG ano passado, que a gente mandou uma demanda para a instituição de ensino e ela só respondeu depois de 2 meses, ou seja, foram 2 mensalidades que os servidores tiveram que custear por demora exclusivamente da instituição de ensino. A gente entrava em contato com eles, a gente mandava o servidor entrar em contato e eles demoraram 2 meses. Então, não depende só da PRPPI, da PROAD, depende também da instituição de ensino, né? Para concluir o processo. Exato. Alguma dúvida ainda, gente? Ou podemos passar para o próximo ponto? Bruno, aqui não tem nada no chat, tá? Eu acho que podemos passar para o próximo ponto. Sim. O próximo ponto, ele versa sobre um assunto que a gente tira dúvida diariamente. É a realidade da coordenação de qualificação acadêmica são em relatórios, tanto semestrais quanto final. Então, eu estava muito ansioso por essa live, porque eu acredito que vai ser um momento para a gente partilhar realmente experiências, né? Tanto você já a dificuldade de entregar o relatório, de apresentar os certificados também, quanto da gente, né, da nossa visão como parte administrativa que recebe os relatórios e vê algumas dificuldades que vocês comumente apresentam a gente. Então, eu preparei novamente um slide o máximo possível resumido
com as principais informações que vocês precisam saber e vou abrir também o espaço para dúvida no final. Vou começar a apresentar a tela e eu queria que alguém confirmasse que já está vendo. Vocês estão vendo já a apresentação? Já, Bruno. Pronto. Agora tá dúvidas, agora entrega de relatórios, ok. Sim. Essa é a segunda parte da nossa live, pessoal. Eu deixei para o final porque eu acredito que pode ser que se estenda nas dúvidas. Ela vai versar sobre a entrega dos relatórios, né? Tanto semestral quanto final. Aqui eu separei 15 tópicos. Deixa eu só antecipar uma coisa, viu, Bruno? Gente, Sim. entrega de relatório, o Bruno tinha falado, mas eu vi que outras pessoas chegaram depois. A entrega de relatório para quem está afastado para qualificação, precisa entregar semestralmente e no final, um relatório para a PRPPI. E quem também tem seus mestrados e doutorados financiados, né, apoiados pelo PIC-PG, também precisam entregar relatórios semestrais e final. Tá certo? Vamos lá, Bruno. Sim. Eu separei 15 tópicos que eu acredito que sejam os mais comumente duvidosos, né? No caso, vocês apresentam dúvidas e a gente, como trabalha todo dia com isso, eu digo, não, esse aqui é mais importante. O primeiro é a periodicidade, né? Quem está afastado, mas também quem está sendo custeado a mensalidade, é obrigado a apresentar o relatório a cada 6 meses. Existem alguns servidores do PIC-PG que eles entendem que só quem está afastado é que tem a obrigação de apresentar um relatório. Mas no próprio edital tem lá a obrigação de também apresentar o relatório semestral. A cada 6 meses vocês vão cadastrar o processo com todos os documentos que também está disponível. Tem uma instrução normativa que ao final eu vou apresentar, que a gente criou, eu e a professora Eunice, todas as coordenações, né, que estão envolvidas nessa entrega do relatório, que vai auxiliar vocês no cadastro desse processo, que engloba certificado, engloba o formulário, né, que muitas vezes pode apresentar alguma informação que vocês fiquem com dúvida. Tudo isso a gente vai tratar ao final. Quem deve entregar? Como eu falei, são os servidores em afastamento para curso de pós-graduação ou pós-doutorado e os servidores contemplados pelo PIC-PG. A quem deve enviar? Nesse ponto, existem realidades distintas, porque os docentes em afastamento, eles têm que encaminhar para a PRPPI, porque quem cuida da progressão e promoção na carreira é a CPPD, no caso dos docentes em afastamento, porque eles são classificados nível C, classe C. No caso de tais em afastamento, eles devem encaminhar o relatório para a CGP do campus, ou, no caso dos tais da reitoria, para a DGP. E para as pessoas que são contempladas pelo PIC-PG, eles encaminham para a PRPPI. A forma de envio é o cadastro do processo no CIPAC, já tem o formulário do relatório semestral e eu já encaminhei o pedido para o setor de protocolo para eles cadastrarem também o formulário de relatório final, porque antes só tinha ele não editável, né? Agora ele já vai estar disponível pelo CIPAC, só está precisando de um ajuste, mas eu acredito que até a semana que vem eu consigo fazer o ajuste que eles pediram e já vai ficar disponível também no CIPAC o relatório final. A documentação obrigatória para o relatório semestral. São 3 os documentos obrigatórios, mas eles não são os únicos documentos necessários, entendam? É obrigatório, mas que, no caso principalmente dos professores, existe a necessidade de também comprovar a produção acadêmica durante o período de afastamento. Como a documentação obrigatória, tem o formulário, o relatório semestral, o comprovante de matrícula e o histórico de disciplinas cursadas. O que é que a gente também observa na nossa rotina, né? Às vezes o professor, ele acaba, ou o professor ou o técnico, mas como a gente recebe só dos docentes que estão afastados, né, a PRPP só recebe dos docentes, a gente percebe que às vezes eles passam do prazo dos 6 meses, juntam, por exemplo, um ano, que seriam, no caso, 2 relatórios, aí eles juntam o mesmo relatório para os 2 semestres, o que não tem como, porque na avaliação
progressão na carreira, um dos critérios que são avaliados pela PRPPI é a responsabilidade na entrega dos relatórios. Então, a gente tem que informar quantos relatórios foram encaminhados durante o interstício em avaliação, que no caso, no mínimo, são 4 relatórios, né? Então, eu digo no mínimo porque pode ser o interstício da finalização do curso. Aí, por exemplo, são 5. No caso, eles acabam juntando 2 relatórios, 3 períodos no mesmo relatório. Aí a gente entra em contato, pede para que eles cadastrem os outros processos, né, referente a cada semestre. Pode parecer uma burocracia, mas não é, porque cada relatório diz respeito a um semestre. E nesse semestre eles têm que apresentar o relatório junto com os comprovantes da produção acadêmica, que é essa a grande dúvida. Na maior parte dos relatórios, sempre vem faltando algum certificado que o servidor tem, mas que não junta ao processo. E pensando nisso, a gente também criou uma tabela, que lá eu tentei elencar todas as possibilidades de pontuação no fator 4, que é da progressão docente. Mas isso também vai ser ao final, eu vou mostrar a vocês. No caso do relatório final, os documentos obrigatórios vão alterar um pouco, porque é de acordo com o objeto do processo, né? Nesse caso, o relatório final de pós-graduação, certificado ou diploma, né? Informando a conclusão do curso, e também a cópia do trabalho de conclusão com a assinatura do orientador, caso seja esse o objeto, né? Se houver ou não essa apresentação com a assinatura já disponível. Mas o que é mais importante nesse relatório final é o comprovante da conclusão do curso para que a PRPPI ou a CGP, no caso, depende do servidor, ela tenha ciência que o curso foi finalizado. Porque aí a gente vai abrir a etapa de novos acompanhamentos, que já vai ser diferente de receber semestralmente, porque pode ocorrer do servidor solicitar a prorrogação do afastamento também, que é um direito dele, previsto na normativa. E aqui entra a parte que eu disse, no caso dos docentes, além desses documentos obrigatórios, existe também a obrigatoriedade, né, porque se ele não entregar os comprovantes de experiência acadêmica profissional desenvolvida no período, ele vai zerar uma pontuação, porque a PRPPI, dos 6 fatores da progressão docente, ela avalia 3 dos servidores que estão afastados, dos docentes que estão afastados. O fator 2, o fator 4 e o fator 6. O fator 2 é a responsabilidade na entrega dos relatórios, que, por exemplo, para o servidor que entrega os 4 relatórios tempestivamente, ele pode atingir até 15 pontos. Só que, no caso, por exemplo, de um servidor que não entregou um dos relatórios tempestivamente, ele já vai ser descontado proporcionalmente. A gente divide 15 pontos por 4 e diminui a pontuação correspondente ao relatório que foi entregue fora do prazo ou não foi entregue. O fator 4 é o fator que eu digo que tem mais problemas na entrega do relatório, porque é justamente o que se refere à produção acadêmica. Na maioria das vezes, os docentes que, no caso da PRPPI, que eu avalio, são docentes, né? Então, eles têm o certificado, mas não têm conhecimento que também pontuaria e acaba não juntando ao processo. Aí, quando eu percebo, eu sempre mando um e-mail, que também não era obrigatório esse e-mail, mas por zelo também, a gente se coloca no lugar do outro e vê que pode ser que possa pontuar mais, né, no ponto. Às vezes não vai nem progredir na carreira porque faltou 2, 3 pontos e já seria o certificado que ele deixou de juntar. Então, eu mando um e-mail antes de concluir a avaliação. Aí eu percebo que, por exemplo, tem servidor que manda 8 certificados, 7 certificados que não tinha juntado aos processos, entendeu? Aí, para evitar isso, a gente pensou numa alternativa que foi eu criei uma tabela no Excel, depende do programa que vocês usam, né? Mas é uma tabela que eu já também coloquei os cálculos que podem ser feitos, eu vou apresentar ao final, para ver se facilita mais essa entrega junto com os certificados, né? A finalidade dos relatórios, como a professora orientou no início, a justificativa para o controle da assiduidade no caso dos servidores afastados, porque a única forma da gente saber que realmente está sendo
cursado a pós-graduação para que ele submeteu a inscrição é através de um relatório. Então, não é uma burocracia ou uma mera formalidade, na verdade, é um controle que a instituição tem, né? Além da justificativa para a assiduidade, também tem a comprovação de estar cursando após, e também, no caso dos docentes, o relatório vai ter os certificados, que é um dos pontos avaliados na progressão docente. Ou seja, é bem importante a entrega. No caso dos servidores do PIC-PG, a principal finalidade da entrega dos relatórios é o acompanhamento da execução contratual, porque, é como eu disse, né, são valores públicos, dinheiro público, então a gente tem que ter muito cuidado, e a gente precisa tanto verificar a parte da empresa quanto do servidor, porque só através do relatório é que a gente sabe se o servidor está realmente cursando, se o pagamento das mensalidades está atingindo o objetivo. Qual o prazo para a entrega ser considerada tempestiva? A cada 6 meses, a gente abre um intervalo de 30 dias para que o servidor possa entregar. Esses 6 meses são contados, no caso dos servidores em afastamento, a partir da publicação da portaria do afastamento. E no caso dos servidores do PIC-PG, na assinatura do contrato. Aí conta 6 meses, o servidor vai ter 30 dias para entregar um relatório respectivo a esse semestre. No caso de ser ultrapassado esses 30 dias, ele ainda é obrigado a encaminhar o relatório, não dispensa a entrega, que é o próximo ponto. A entrega vai ser considerada intempestiva, mas o servidor continua obrigado a entregar o relatório, porque a gente precisa saber se houve, por exemplo, a execução do contrato, no caso do PIC-PG. Então, são 30 dias a partir da conclusão dos 6 meses e 30 dias a partir da conclusão do curso, para que o servidor possa comprovar a conclusão do curso. Pode surgir uma dúvida no caso da instituição, demorar a emitir o certificado, o diploma, mas aí existem outros documentos equivalentes que a gente também considera. Aí o servidor, por exemplo, ele vai juntar a ata de apresentação do trabalho de conclusão, também vai juntar o relatório informando o histórico das disciplinas cursadas, e quando receber o diploma, ele vai pedir o desarquivamento do processo e vai juntar o diploma, para que ele também não seja penalizado pela demora da instituição, né? A necessidade de entrega dos relatórios durante a prorrogação do afastamento, sim, é obrigatório tanto no caso do período normal do curso, quanto no caso da prorrogação do afastamento, porque a obrigatoriedade da entrega de relatórios, ela só vai cessar a partir do momento que concluir o curso. Então, às vezes, o servidor, ele já retornou à atividade, ele pode ter até pedido o retorno antecipado à atividade, mas mesmo assim, ele não concluiu o curso, ele vai continuar entregando o relatório, porque a gente precisa acompanhar o desenvolvimento da atividade, né? Quais certificados poderão ser anexados aos relatórios? Nesse ponto, entra o checklist que eu preparei e vou apresentar quando eu concluir aqui esse slide, né? Nesse checklist, eu busquei, pela resolução, apresentar todos os pontos possíveis de pontuação no fator 4, mais direcionado ao docente, nesse caso. O que ocorre nos casos de não comprovação? A não apresentação da documentação comprobatória sujeitará o servidor ao ressarcimento dos valores correspondentes às despesas. Mas, como eu disse, essa regra, ela comporta uma exceção, que são nos casos de caso fortuito ou força maior. Quem vai avaliar se houve ou não essa excepcionalidade será o dirigente maior do órgão. No caso do Instituto Federal, seria o reitor. Há algum manual de instrução? Sim, sobre a entrega de relatórios, a gente preparou um manual e que já está disponível também na parte de regulamentos lá da Coordenação de Qualificação Acadêmica, para justamente auxiliar na construção do processo de entrega dos relatórios, seja ele semestral ou final. E que eu também vou apresentar daqui a pouco, mas agora eu queria ver se vocês têm alguma dúvida, porque a gente trata primeiro, ou também vocês podem sugerir que a gente apresente primeiro os arquivos e depois vocês apresentem as dúvidas. Bruno, já tem uma dúvida aqui
Só que antes de passar para a dúvida, eu queria só fazer uma consideração importante a respeito da entrega de relatório, né? Como a gente falou, como a gente mencionou, a entrega de relatórios é para quem está afastado e também para quem tem suas mensalidades, né, as mensalidades do seu mestrado e doutorado, custeadas pelo IFAL. São 6 meses, como o Bruno colocou, contados a partir da data do contrato para quem está fazendo o PIC-PG, conta 6 meses, depois desses 6 meses você tem 30 dias para entregar o relatório. Quem conseguiu o afastamento, conta a partir da data da publicação da sua portaria de afastamento. Conta 6 meses, depois desses 6 meses não entregou o relatório, você ainda tem 30 dias. Passado esse período, você já fica em débito, mas precisa entregar o relatório. Qual é a importância do relatório? Só estou refrisando o que o Bruno já explicou. Qual é a importância do relatório para o PIC-PG? É dinheiro público, a gente precisa fiscalizar. Todos os contratos, gente, tem um fiscal. Tudo que a gente faz aquisição dentro do Instituto, existe um processo, existe um contrato, existe um fiscal. Então, existe o fiscal para a contratação de uma empresa que vai prestar esse serviço de mestrado ou doutorado. Tem um contrato, tem um fiscal. Então, esses relatórios são importantes para o acompanhamento da execução financeira. Caso o servidor não esteja frequentando essas aulas, não esteja indo para lá e a gente está pagando, a gente pode responder por isso institucionalmente, o servidor e nós, enquanto Pró-Reitoria, enquanto Instituto Federal, né? Porque os órgãos de controle também esperam de nós essa fiscalização. Então, isso é muito sério, né? Quem está afastado precisa entregar esse relatório também por isso. A gente já teve situações assim, do servidor ficou com algum problema, voltou, não nos avisou, não entregou o relatório, como é que a gente fica sabendo? Então, ele precisa nos dizer, o relatório também é para isso. E outra coisa, o relatório, ele serve para essa progressão docente, que é muito servidor, principalmente o docente, desconhece isso. Ele só vai ter conhecimento disso quando chega o período de fazer a sua progressão. Então, quando chega a progressão, existe um fator que é avaliado pela coordenação de qualificação, e o fator que a gente pode avaliar é a partir da entrega de relatório. Entregou o relatório em dia, ele vai receber a pontuação máxima. Se não entregar em dia, entregar depois, essa pontuação vai diminuindo. Então, é muito importante a entrega do relatório, por uma questão de compromisso institucional, compromisso com o dinheiro público, compromisso com a instituição, né? Compromisso com o programa que vocês estão fazendo, mas também com essa progressão que vocês vão ter, certo? Bom, aí tem uma pergunta, Bruno, aqui no chat, que o Fábio Henrique Salles faz assim. Eu não sei em que momento, acho que foi na entrega de algum documento ali, eu me perdi um pouco, mas ele diz assim, a ata de defesa é suficiente? Eu não sei se é para ele progredir quando ele terminar o mestrado. Eu não sei se foi nesse momento, Fábio. Se você quiser fazer essa pergunta verbalmente, fique à vontade, abra o microfone e explique para a gente, para que o Bruno compreenda. Você está falando dessa progressão. Ele colocou embaixo, ele colocou entendi. Eu acho que foi na hora que eu falei do relatório final, se poderia ser algum documento equivalente ao diploma. Eu não sei Exatamente. se Oi, pessoal, Sim. boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Fábio. Foi isso mesmo. Aí, logo num ponto em seguida, você falou, quando Sim. sair o diploma, a gente pede o desarquivamento do processo e faz a juntada do Sim. diploma. Isso. Só isso. Ficou claro. Agora, aproveitando que eu já peguei a palavra, eu desde o meu afastamento, né, que eu já retornei para as atividades e agora estou só aguardando a defesa. Todas essas informações constam no meu relatório, constam no meu relatório. Eu confesso que eu não entendi a questão da penalidade em relação ao prazo de entrega. Eu agora tenho certeza que entreguei tudo fora do prazo, porque eu sempre contava primeiro semestre, segundo semestre, de acordo com o ano civil, e não com o meu afastamento. Mas, enfim, eu acho que a penalidade em si, ela não deve me gerar um prejuízo tão significativo a ponto de eu não progredir, né, devido aos outros itens de pontuação, mas eu não entendi
como é que ela vai ser calculada. Como vai vir ainda uma planilha pela frente, né? Talvez isso fique mais claro. Agora, eu tenho falado, desde a primeira vez, né, que eu fiz o afastamento, comecei a me inteirar disso, eu sempre falo com todos os colegas de lá do meu campus. Todo mundo afastou. A primeira coisa que eu faço é pegar o telefone e dar um telefonema. Você já sabe o que é que você tem que fazer. Olha, você precisa fazer isso. Mando tudo, me coloco à disposição. É tanto lá na escola que o chefe de departamento acadêmico, o professor Bruno, quando alguém tem qualquer problema, diz assim: liga para o Fábio. Aí, é, é, como é prorrogação do afastamento, etc, etc. Enfim, mas eu sempre faço eu vou chamar de boca a boca mesmo, sabe? Esse processo de esclarecimento, sabe? Do que é que deve e que precisa ser feito. Mas, enfim, estou por aqui. Obrigado, pessoal. Nada. Professor Fábio Sales, do campus Viçosa, não é? Isso mesmo, Eunice. Eu conheci depois pela voz. Ah, Bem-vindo, viu, Fábio? Fábio está sempre com a gente. Sempre participa das nossas lives de qualificação, por isso que ele é um porta-voz da Proreitoria em relação a isso, e ajuda os colegas. Sim. Pronto. Professor, só uma observação. Como eu falei, são 6 fatores na progressão docente, né? Quando o servidor está afastado, quando o docente está afastado, a PRPPI ela vai avaliar 3 fatores desses 6. O segundo fator diz respeito à responsabilidade na entrega dos relatórios. Então, o máximo que o servidor, que o docente afastado vai poder pontuar nesse ponto, nesse fator, são 15 pontos. Só que ele pontuaria os 15 pontos no caso dele ter entregue os 4 relatórios semestrais. Digamos que o servidor só entregou 2 relatórios no período de 2 anos. Então, proporcionalmente, ele atingiria 7,5 pontos, porque, no caso, ele atingiu a pontuação que ele comprovou foram 2 semestres, de um total de 4. É mais ou menos esse o cálculo, nesse sentido. Não sei se ficou claro para o senhor ou não. A planilha que eu vou apresentar é do fator 4, já é outro fator que é da produção acadêmica durante o período. Certificados, ô, Bruno, então, me permita, deixa eu ver aqui só se eu entendi. Então, para o relatório que eu tiver entregue fora do prazo, então, 7,5, então cada um vai ser equivalente a 3,75, né? Então, eu vou zerar esse 3,75 do semestre que eu tiver entregue fora do entendi prazo. É exclusivamente. isso? Sim, Entendi. Tudo bem, obrigado. por nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu posso apresentar? Acredito que sim, né? Eu vou começar apresentando um relatório. Eu simulei aqui um relatório semestral, eu criei no CIPAC, no caso. Esse aqui é o formulário editável, eu não preenchi porque aqui a gente preenche com os dados pessoais, né, desde o curso, mas o que eu queria frisar é que a principal parte que vem sem ser preenchida seria uma das partes principais, que é período a que se refere esse relatório. Na maioria dos relatórios ele vem sem estar preenchido, sem estar indicado, e eu, quando vou avaliar, eu tenho que tentar entender a qual semestre o relatório se refere. Mas seria fácil se o relatório viesse no semestre, por exemplo, ele vem em setembro se referindo ao primeiro semestre do ano. Mas alguns servidores eles encaminham os 4 relatórios de uma vez. Então eu tenho que aí abre brecha para que porventura ocorra uma avaliação de uma maneira errada, porque eu posso confundir os semestres e não é nem culpa de quem está avaliando, é culpa realmente que a informação não ficou clara. Então, para quem vai preencher o relatório, seja semestral, no caso, esse ponto aqui, eu pediria que prestassem bastante atenção e informassem, né? Até mesmo para evitar algum prejuízo, que passe algum relatório despercebido ou que ele não seja
considerado, porque eu tenha entendido que era de um semestre e, na verdade, era de outro, e acaba prejudicando o servidor, né? Das outras partes, eu acredito que aqui é autoexplicativo, mas se vocês Ô, tiverem alguma Bruno, dúvida... não está sendo projetado. Você Meu queria Deus, projetar, é por isso que fica difícil sem visualizar. eu jurando que estava sendo projetado, minha gente, desculpa. É esse relatório aqui, ó. Agora vocês estão vendo? Sim. Pronto. Agora tá Eu estava pequeno, falando né? dessa parte aqui, ó. Pode Eu peguei... aumentar, Bruno? Pode, professor. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui na página. Eita, não vai ajeitar, tem que ser aqui embaixo. Mas eu acredito que vocês conseguem ver, né? Assim, ó, é essa parte aqui, ó. Período, semestre a que se refere o relatório. Dificilmente ele vem preenchido, o que dificulta o nosso trabalho, porque acaba que abre brecha para que a gente tente entender a qual semestre se refere. Aí pode acontecer de eu entender que é de um semestre, sendo que é de outro, não considerar o semestre como entregue tempestivamente e o servidor acabar sendo prejudicado. Então, para evitar isso, a gente pede que prestem atenção nessa parte aqui, para que ele descreva realmente qual semestre se refere. Ô, Bruno, eu posso fazer uma sugestão? Sim. Porque, veja, visualizando agora, se eu fosse fazer o preenchimento desse formulário, eu iria logo, lógico, eu preciso ler tudo, né? A gente precisa ler Mas a senhora já viria para essa parte aqui. isso, para a parte onde tem essa tarja já cinza, sabe? Se tivesse Sim, eu pensei alguma em coisa deixar cinza cinza aí, também. e o campo embaixo, eu acho que isso facilitaria, porque ele induz, a forma como está, ele induz o servidor a passar para o item 1. E é o que está acontecendo, né? Provavelmente é o que está acontecendo. Então, eu penso que se a gente melhorar esse formulário, vai facilitar para o servidor e, consequentemente, vai facilitar para você que faz essa análise. Sim, perfeito, professor. Eu vou pedir, eu tenho que entrar em contato com o protocolo. Aí eles conseguem fazer essa alteração. Pronto, dessa parte do relatório semestral, vocês têm alguma dúvida? Porque aí eu posso passar também para o checklist que eu preparei, que está disponível na página. Primeiro eu vou mostrar aqui a página, que eu acredito que não é de conhecimento de todos. Isso, eu acho que iniciar assim, como é que a gente chega nessas informações que constam essas orientações de entrega de relatório e esse manual aí, como que eu faço o cadastro do relatório, sabe? Sim. Ó, aqui é o site do Instituto Federal e nessa aba aqui, descendo, tem o campo específico da pesquisa pós-graduação e inovação, que é da Pró-Reitoria da PRPPI. Clicando, ele vai abrir todas essas opções aqui. Todas. Só que aí, cada um vai escolher o objetivo da pesquisa. No caso da gente, vai ser qualificação acadêmica, que é essa aqui. Abrindo, tem as competências, a transparência e a parte que a gente vai trabalhar hoje aqui, regulamentação. Nessa parte de regulamentação, a gente centraliza todos, assim, todos não, né? Mas a maioria das normativas vigentes que regulamentam tanto os relatórios quanto o afastamento para pós, PIC-PG, as ações ligadas à coordenação de qualificação acadêmica. Nesse primeiro, existem as leis e os decretos, aí esse decreto aqui, ele dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento, para a gente que é servidor público federal. Tem a instrução normativa também, que se refere a esses afastamentos. As nossas resoluções, que alguns são do Consulp, que tratam sobre isso. Por exemplo, a 39 é leitura obrigatória para quem vai fazer o afastamento, porque ela dispõe... os pontos essenciais estão nessa resolução 39. Na 40 tem a parte que ela descreve quais são as pontuações da progressão também, e do afastamento para pós-doutorado. Nessa parte de manual, estão as duas novidades que a gente precisa apresentar nessa live, que é o manual de instrução que a gente construiu sobre a entrega de relatório, porque vocês podem ter acesso tanto à gravação dessa live quanto a esse manual, porque ele vai orientar vocês na entrega do relatório semestral e final, como também o checklist. Esse checklist é uma necessidade que
se fez urgente, porque estava vindo muito processo faltando certificado, estava prejudicando os servidores, aí cheguei à conclusão que era uma demanda urgente, né, no caso. Primeiro eu vou apresentar o manual de instrução, porque ele vai englobar o processo como um todo do relatório semestral e do relatório final. Esse manual de instrução ele foi emitido pela Coordenação de Qualificação Acadêmica, pela PRPPI também. É uma orientação para os envios de relatórios semestrais e aqui a gente demonstra o passo a passo que vocês vão fazer ao cadastrar o processo no CIPAC. Aqui tem todas as orientações, tipo do processo, classificação, assunto, todas as orientações, gente. Ó, aí eu recomendo que vocês tirem um tempinho, porque antes de vocês entregarem o relatório, seria importante que vocês tivessem acesso a esse documento, porque vai evitar que vocês passem despercebido por algum ponto ou preencha de uma forma que precise depois corrigir. Aí vai ganhar um tempo também, né? E ele está disponível na página da CQA, lá no site do IFAM. O segundo arquivo que eu quero apresentar é esse checklist. O checklist, ele apresenta os pontos, esse está ligado mais à possibilidade de pontuação para os docentes afastados. Abrindo aqui. É uma planilha que a gente criou, que nessa parte aqui, ele diz tudo que o docente afastado pode pontuar. Por exemplo, se ele participou como fiscal em exame de seleção, e aqui ele diz a quantidade de pontos por participação e o limite de pontos, 35. Aí, digamos que ele participou como fiscal em 2 exames de seleção. Aí ele vai colocar aqui 2. Quando ele colocar, automaticamente já vai preencher aqui. E ao final da tabela, já vai informar quantos pontos ele tem. Por exemplo, se ele participou aqui apresentando uma apresentação de um trabalho em um evento. Aí, digamos que ele tem 68 certificados nesse estilo, né? Exagerando só para vocês entenderem. Cada ponto, cada certificado vai corresponder a 2 pontos. Mas se fossem 68 certificados, olha o que aconteceria. A pontuação comprovada seria 136. Mas o limite é 35. Então, ele mesmo já limita. Aqui, ó, por exemplo. Outro ponto. 70 certificados nesse. Ele sempre vai limitar. Já para vocês se nortearem. Aqui ele vai dizer a pontuação total alcançada pelo docente afastado. Mas eu coloquei uma observação aqui, que o máximo nesse fator 4 que ele vai poder pontuar são 35 pontos. Então, se aqui tiver 40 pontos, 42 pontos, o máximo que ele vai pontuar são 35 pontos. Eu acredito que aqui vai facilitar, porque o que acontece, né? O servidor ele não tem conhecimento do que pode pontuar ou não, acaba sendo penalizado porque ele não junta o certificado. Quando eu solicito por e-mail, pelo WhatsApp, eu pergunto se tem algum certificado do período e eles sempre encaminham certificados de conclusão, de participação em evento, de apresentação. Aqui também tem de Qualis A, Qualis B, porque por exemplo, periódico nacional e internacional, Qualis A, ele vai pontuar por cada publicação 6 pontos. Então, se ele não juntar, já são 6 pontos a menos na avaliação de progressão e promoção funcional dele. Entendeu? Aí eu acredito, isso aqui vai estar disponível para vocês. Vocês só vão poder editar esses pontos aqui, ó, dessa aba aqui, quantidade de itens apresentados e o número do anexo. Não é obrigatório juntar esse arquivo, mas seria de grande valia, porque evitaria uma avaliação que passe por algum certificado e não compreenda. Porque, por exemplo, eu sou graduado em Direito. Às vezes eu recebo um certificado de uma área totalmente diferente da minha área de graduação. Por exemplo, engenharia ambiental, sistema de informação, e eu tenho que avaliar, claro que eu não avalio o conteúdo, mas eu avalio o certificado. Aí vem certificado em inglês, às vezes o servidor ele anexa o livro inteiro para comprovar o capítulo. Então, dentro dos arquivos, pode ser que passe algum anexo despercebido.
Claro que tem a oportunidade de vocês entrarem com recurso e a gente reavaliar, né? E atribuir a pontuação. Só que para evitar isso, seria importante que vocês acessassem esse arquivo, que vai estar disponível já na página, já está disponível na página da CQA. Quando vocês concluíssem, vocês fossem preenchendo aqui, ó, 3, 4, e ao final gerassem um PDF, informando aqui, comprovante anexado, qual a ordem do anexo no relatório semestral. Porque, por exemplo, se vocês colocassem aqui, anexo 1, eu já saberia que no anexo 1 vai ter o comprovante da participação como fiscal no exame de seleção. Então, já atribuiria a nota no CIPAC e evitaria esse problema de passar por algum certificado ou de não atribuir o ponto. Então, ajudaria bastante, tanto no nosso trabalho, quanto evitaria precisar entrar com algum recurso. Né? Vocês têm alguma Bruno, dúvida? posso fazer uma ressalva aqui, destacar algumas falas suas? Pode, professor. Gente, esse trabalho que o Bruno fez é assim, um trabalho que a gente vem avançando, sabe, na qualificação. Quando ele chama CQA, Coordenação de Qualificação Acadêmica, tá? Essa sigla. Então, assim, é um trabalho que a gente vem avançando. Nós sabemos que a gente não tem um quantitativo muito grande, né? O Bruno é a única pessoa na coordenação de qualificação. A gente tem uma estagiária hoje que nós contamos que a Milena, inclusive, está aqui participando dessa live, acompanhando. E o que a gente percebe? Enquanto nós não tivermos uma ferramenta digital para que a entrega do relatório seja feita, né, e essa pontuação ela fosse contada automaticamente, ou essa entrega de relatório fosse mais automática para a gente, tem um processo manual muito grande do Bruno para que ele pegue todos os relatórios, veja quais são os certificados, que ordem que estão esses certificados, e como ele disse, muitos professores, porque, gente, a gente sai para a qualificação, a gente está preocupado em fazer o doutorado, a gente está preocupado em fazer o mestrado, né? A gente não está preocupado que daqui a 2 anos a gente vai ser avaliado e a gente está longe, está distante da instituição. E quando a gente está afastado, principalmente quem está afastado, né, vai ter uma avaliação feita como? Olha, quem que vai fazer? Meu chefe? Não. Aí passa pela proreitoria de pesquisa, uma outra forma, o fluxo é diferente, né? Então, a gente não está preocupado com isso, a gente só vai se preocupar depois. Sim. E o que acontece? Há muito retrabalho, porque o servidor, ele não entrega todos os certificados, aí depois ele entra com recurso, aí o Bruno fica falando com ele por telefone, mandando mensagem, mandando e-mail, respondendo, até a gente coletar toda a informação que ele tem, todos os certificados, colocar lá, ele fazer a progressão, isso tem passado um tempo, e o servidor tem perdido financeiramente. Né? Há uma perda financeira porque o prazo foi passando. Então, o que a gente está propondo é um instrumento, enquanto a gente não tiver um sistema, é um instrumento que facilite a vida da gente que está aqui, que vai fazer análise, que vocês se organizem para que a gente possa fazer essa análise de maneira mais eficiente com essa organização, e vocês também não tenham perda, né, financeira, porque se demora essa análise, demora essa entrega desses documentos, demora-se, evidentemente, terminar o processo de progressão do docente, né? Então, a gente fez essa portaria, falando sobre a entrega dos relatórios, o Bruno elaborou essa planilha para facilitar a nossa vida, e também para que vocês tenham mais conhecimento, porque quanto a gente mais conhecer, a gente menos erro, menos falhas, menos equívocos a gente vai ter e menos retrabalho. Então, a ideia é essa, a ideia é que vocês colaborem conosco, preenchendo essa planilha, colocando dentro do processo, porque ele já vai direto. Ele já vai saber que no anexo 3 tem o certificado X, ele vai poder calcular, sabe? Porque a gente tem demandado muito tempo de uma equipe que é só ele que faz isso, né? E aí impacta também em outras ações, que é lançar né, participar de outros editais e outras ações dentro da coordenação de qualificação acadêmica. Sim. O professor Fábio levantou a mão. Pode falar, professor. Vejam só, pessoal, sobre essa questão dos comprovantes, eu estou lembrando aqui, né, que o manual orienta que a gente sempre coloque lá na ordem do mais novo para o mais antigo, não é isso? Sim.
Agora, como a gente vai ter essa planilha e como todos esses fatores estão em ordem, por que não seguir a ordem desses fatores? Naquele exemplo que você deu, né? Então, participou de banca de exame de seleção. É o primeiro. O ideal, até mesmo para facilitar, é que esse seja o anexo 1, Sim. né? Assim, correspondente de acordo com a ordem daquela planilha, e não do mais recente para o mais antigo. Enfim, não sei, foi só que me ocorreu agora, tá certo? Só para a gente pensar junto. Professor, tanto a sua fala quanto a professora Eunice me representam muito, porque pode parecer que é só para facilitar o meu trabalho quando for avaliar um relatório, mas na verdade é muito mais por segurança que evite que um certificado passe despercebido ou não seja pontuado, o que vai resultar em uma vai prejudicar, na verdade, o docente que está afastado, do que para facilitar, porque se vier 1.000 páginas, eu, como coordenador, eu tenho a obrigação de avaliar as 1.000 páginas. Só que dentro dessas 1.000 páginas, a gente tem que lembrar que quem vai avaliar é um ser humano, e o ser humano está sujeito a falhas. Então, para que evite falhas, seria muito melhor que viesse numerado o anexo, tanto para o meu trabalho quanto para a segurança de quem está sendo avaliado. E aqui o nosso objetivo não é reprovar, não é fazer com que o servidor não progrida na carreira, pelo contrário, pelas ações que a gente faz na coordenação de qualificação acadêmica, juntamente com a professora, que sempre se mostra muito disposta a ajudar todo mundo. Ela escuta tanto que às vezes a gente diz assim, professora, para implantar tudo isso vai demandar tempo. Mas a gente está muito disponível, a gente manda e-mail, a gente entra em contato por telefone, a gente fala pelo WhatsApp. Tem servidor que está aguardando a progressão desde janeiro, porque todas as vezes que a gente começa a avaliar a progressão, a gente identifica alguma coisa. Um certificado que falta, uma informação que falta. Ou seja, desde janeiro são 2 meses já sem receber a progressão, né? Assim, friamente, avaliando friamente. Então, isso pode ser evitado e eu espero muito que essa planilha ajude. E a gente está muito disponível, a gente está ciente que é difícil, principalmente para quem está no mestrado, no doutorado, porque quem enfrenta um desafio desse sabe todas as dores e as delícias de enfrentar um projeto de vida desse. Então, a gente, quanto coordenação de qualificação acadêmica, enquanto pró-reitoria também, tenho certeza que meus colegas das outras coordenações, a professora mais ainda também, a gente está disponível, pessoal. A gente está aqui para facilitar o trabalho e a entrega dos relatórios de vocês, entendeu? Alguém levantou a mão, né? Professor Fábio. O Fábio levantou a mão, também o Ivonaldo. Não sei se ele permaneceu com a mão levantada. Sim. O Fábio. Eu não vi quem levantou primeiro. O Fábio está dizendo que está esperando as delícias ainda, mas Fábio, As delícias vão chegar, professor. Quando você entregar o diploma, vai chegar as delícias. Então, professor Ronaldo, né? Sim, professor. Pode falar, professor. Boa tarde, colegas. Boa tarde a tarde. todos. A minha dúvida é, eu fui contemplado com afastamento e com custeio, Sim. sendo que em períodos diferentes. Eu devo enviar 2 relatórios por conta disso? Você vai comprovar, porque tem um relatório semestral que... Você já concluiu o curso? Não, não. Pronto, você vai comprovar a produção. Pode ser um relatório, só que você vai comprovar tanto o custeio quanto o afastamento. Por exemplo, você vai juntar a produção acadêmica para que seja avaliado no fator 4, e ao passo que o senhor comprova isso, também está comprovando que está cursando Sou as aulas. técnico. Ah, sim, não, mas também vai ter que juntar, porque, como eu disse, tanto os servidores afastados quanto custeados tem que comprovar, porque são finalidades distintas. Por exemplo, o acompanhamento dos servidores que estão no PIC-PG é pela execução contratual. O senhor vai, então, encaminhar o seu relatório para a CGP. Você está alotado no campus ou na reitoria? Campus, Murici. Pronto, o senhor vai encaminhar o relatório para a CGP do campus Murici. Ela vai dar um encaminhamento, vai também ter ciência, né, que o senhor comprovou a prática das atividades durante o semestre.
Bruno, eu fiquei, inclusive, com uma dúvida, viu, Ivonaldo? Né? Porque são situações, Ivonaldo. No caso dele, não, mas no caso dele, eu tenho que retificar, porque um certificado, o do PIC-PG, ele tem que encaminhar para a pró-reitoria. Sim. E no caso do afastamento, ele tem que encaminhar para a CGP. Seria o caso de encaminhar um relatório apenas para os servidores, os professores afastados, porque ambos seriam para a pró-reitoria, né? É porque, veja, para eu entender direito, não sei se o Ivonaldo entendeu sua fala, mas só para a gente deixar bem claro. Veja, enquanto PIC-PG, ele precisa prestar conta para a pró-reitoria, porque nós é que fazemos esse acompanhamento. Sim. Como ele é um técnico administrativo, para a progressão dele, não é com a pró-reitoria, né? Esse acompanhamento da progressão. Eu acho que não sei se foi essa a pergunta. Exato, não, porque, na verdade, o início da minha fala, eu acabei confundindo, pensando que ele era docente. Só que, por ser técnico, a situação dele se encaixa na exigência do encaminhamento, são dois encaminhamentos, no caso, né? O relatório do PIC-PG comprovando a execução contratual para a PRPPI, porque existe o fiscal do contrato, ele tem que ter ciência que as aulas foram ministradas, o servidor compareceu às aulas e a mensalidade está cumprindo o objetivo. E no caso do afastamento, você quer falar? O contrato foi assinado em setembro, o PIC-PG, setembro de 2022, e o meu afastamento em janeiro de 2023. Sim, conta da parte do custeio, né? O custeio começou em setembro, então, em outubro, né? O primeiro pagamento da primeira mensalidade. Você vai contar 6 meses a partir do início do custeio pelo Instituto Federal, porque é a partir dessa data que a fiscalização inicia. Mas, Bruno, peraí, vamos lá. O PIC-PG, o Ivonaldo vai ter que fazer um relatório com 6 meses, encaminhar para a Pró-Reitoria de Pesquisa. Sim. Né? Agora. Esse é o do PIC-PG. Enquanto ele não tinha se afastado, ele não tinha que comprovar absolutamente nada para a CGP, porque ele já encaminha o relatório para a gente. Porém, ele se afastou. No momento em que ele se afasta em janeiro, e ele é um técnico administrativo, ele precisa encaminhar um relatório para a CGP. Para a CGP do campus. Aí, ele vai precisar de 2 relatórios. Na verdade, ele vai precisar de 2 relatórios, porque são intervalos diferentes, e se caso ele espere, por exemplo... São intervalos diferentes, mas principalmente porque ele não é docente. Não, e também, professora, se ele esperasse para janeiro para mandar um único relatório, o relatório do PIC-PG já seria considerado intempestivo. Sim. Então, ele vai mandar o relatório do PIC-PG para a Pró-Reitoria, porque é objeto diferente. O objeto do relatório do PIC-PG é o acompanhamento da execução contratual. Já o objeto do relatório do afastamento vai ser dirigido para a CGP do campus, porque eles tinham as exigências deles. Sim. Acompanhar a assiduidade, acompanhar vários pontos, né, no caso. Infelizmente, Ivonaldo, não tem como não ser. Né? O que vai acontecer é que você vai perceber que tem ali um intertício entre um relatório e outro, que você vai poder aproveitar essa redação. Sim. Mas, infelizmente, você vai... você teve a delícia, que Fábio não disse, é uma delícia, né, de ter 2 delícias aí, e uma de ter agora, né, contemplado com o PIC-PG, outra de ser afastado, mas tem aí um ônus, entre aspas. Mas qualquer dúvida, Ivonaldo, você pode mandar e-mail, pode entrar em contato com o WhatsApp, que a gente está disponível também. Se a gente não souber responder no momento, a gente vai pesquisar e vai entregar uma resposta para você, embasada. Tá ok, minha gente. Pronto, alguém tem mais alguma dúvida? Acredito que não, né, professora? Tem uma lista de frequência aqui. Eu tenho uma dúvida ainda. Eu tenho uma dúvida, Bruno. Se até a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa está com dúvida, então... Não, veja só, eu estou fazendo aquela de professora, né, assim. Eu tenho uma dúvida porque eu quero que todo mundo saia daqui com alguns esclarecimentos que pode ser que eles vão ter futuramente, então eu estou querendo evitar. Então, veja só, a gente fez uma mudança. Antes a gente lançava o edital e tinha uma orientação de como é que eu faço a inscrição. Sim. Agora, a gente lançou o edital e também lançou uma portaria.
Sim. Vou me inscrever para o PicPG. Onde que eu encontro essa orientação para fazer a inscrição no CIPAC? Onde? Professora, não encontra. Infelizmente, nesse do PicPG a gente não tem esse trabalho. Eu pesquisei, tem do afastamento, do edital de afastamento, tem o fluxo, só que do PicPG a gente pode providenciar. Pronto. Então, Bruno, vamos providenciar, porque eu tinha quase certeza que nós tínhamos esse documento. Tanto é, professora, aqui, ó, eu vou só rapidinho, vou espelhar novamente a tela. E a gente, ó, aqui os fluxos que eu estava vendo é levantamento de necessidade de desenvolvimento, processo seletivo para afastamento para pós, afastamento para pós-resultado final e acompanhamento de afastamento para qualificação. Mas a gente vai... é possível, Bruno, que tenha, dentro do edital do PicPG do ano passado, a gente tenha colocado um arquivo separado, ou dentro do próprio edital, tá? Só um minuto. É importante aqui, essa orientação. Eu estou acessando o edital aqui, viu, pessoal? Só um minuto. Tá, eu vi que o Ivonaldo está com a mão levantada. Ivonaldo, assim que solicitar, você fala. Se vocês quiserem, podem ir apresentando a dúvida enquanto eu verifico aqui. Pode falar, Ivonaldo. Não, minha gente, desculpa, foi daquela hora ainda. Esqueci de abaixar. Ok, Jailton, obrigada. Tá bom. Ok, Jailton, obrigada pela presença. Qualquer dúvida, já sabe, né, a quem procurar. Eu estava logado em outro e-mail mesmo, por isso está demorando. Pronto, achei aqui. Deixa eu espelhar aqui a tela, viu? Deixa eu aumentar também, né? Aqui. Ó, eu vou para a parte dos anexos, porque essa parte a gente já tratou. Ó, o primeiro anexo é o formulário de inscrição. Bruno, eu estou vendo aqui no edital de 2022 que tem assim, do 2022, viu? Tem submissão. Acho que pode ter no final, né, professora? Não, Ele não fala tem. sobre um documento orientador. Eu só queria para esclarecer, sabe? Para que as pessoas aqui tivessem. Certo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou procurar aqui no Drive rapidinho. Porque no edital de 2022 eu não acompanhei, porque eu ainda não estava na coordenação de qualificação acadêmica. Então eu confesso que eu não. Tá, não deixa eu te dizer. No edital de 2022, a gente lançou o edital e a gente lançou um documento chamado Orientações para Submissão de Inscrição ao Edital. Pronto, Sim. Então, no de 2023, ele não consta na nossa página. O que a gente pode fazer é pegar esse de 2022, fazer uma revisão, colocar ele lá. Ah, professora, eu encontrei aqui. Certo. Eu encontrei o arquivo, aí eu vou me comprometer a alterar aqui o que não for relativo a 2023 e divulgo na página. É esse aqui, professor. Perfeito, Bruno. Só queria somente isso, porque eu acho que é muito importante, sabe? Como eu frisei no início. Esse arquivo aqui, ó. Isso, exatamente. Orientação para submissão de inscrições ao edital. Eu vou aproveitar também e juntar o formulário editável, que ajuda, né? Eu coloco como anexo aqui. Aí aqui ele diz, né? Tudo. Isso. Igual tem no entrega de relatórios. Perfeito. Porque isso ajuda, sabe? Facilita para o servidor que não tem muita familiaridade. Sim. Até segunda-feira vai estar disponível na página. Tá joia. Bom, gente, então,
Alguém mais tem perguntas? Tem alguma dúvida que a gente possa esclarecer? E-mail da coordenação de qualificação, Bruno. Ah, não, deixa eu... que eu preparei um slide só para isso, eu tenho tanto que mostrar. Peraí. Muito bem. Ó, apresentação, dúvidas, ó, aqui, contatos, coordenação de qualificação acadêmica, qualificação.acadêmica@ifal.etu.br. E aqui está o número do nosso institucional também, que é o WhatsApp, pode ligar ou pode mandar mensagem. Perfeito. Pronto, gente, é isso. Eu espero que, apesar do nervosismo e de todos os imprevistos, tenha sido uma live enriquecedora para a gente. Sim. Sim, Bruno, agradeço. Eu queria só ressaltar, né? O Bruno, ele entrou recentemente na coordenação de qualificação, veio do campus Arapiraca para nos ajudar aqui, né? O Gustavo pediu para repetir o número. Vou copiar no chat. É melhor. Então, gente, obrigada pela presença, parabéns, Bruno, pelo trabalho, né? Obrigado, professora. Estamos aqui estreando o Dedo de Prosa. Na verdade, a gente já fazia live, só não tinha um nome, né? Agora é um Dedo de Prosa com a PRPPI. Então, parabéns, obrigada aqui, Eugênio, Milena e Aristeles, que ficaram nos bastidores nos ajudando. E obrigada a todos que compareceram, né? E divulguem a live, a gente vai colocar no canal. No canal, qual é o canal, Eugênio? O canal do IFAL Oficial, é isso? Sim. É no canal oficial do YouTube. Pronto. No canal oficial do IFAL, né, no YouTube, porque aí outras pessoas que não compareceram poderão ter acesso a essa live, essas orientações por lá. Sim. Então, podemos encerrar, né, Bruno? Bruno, professora, eu quero lhe agradecer demais pelo espaço, agradecer a todo mundo que compareceu. Esses momentos fazem todo sentido para o nosso trabalho, porque a gente é servidor e a gente é limitado, né, na verdade. A gente tem conhecimento na nossa área, eu conheço um pouquinho da qualificação, conheço de outros setores, mas existem vários outros setores que eu não sei também, vou precisar de ajuda. Então, o que vocês precisarem da coordenação de qualificação acadêmica, posso dizer também que a PRPPI também está disponível. Eu acredito que foi um espaço que a gente pôde passar as principais informações, outros virão, né? Tenho certeza que a professora vai disponibilizar mais espaço para a gente. E, assim, é um constante aprendizado, aperfeiçoando o que a gente já tem, para sempre apresentar um trabalho de qualidade para vocês. Então, a gente está disponível, o que precisar, pode contar com a gente, tanto no institucional, quanto no e-mail, presencial. Estamos à disposição, pessoal. Bom trabalho, bom finalzinho de sexta para todo mundo. Bom final de semana, gente. Esse é mais um espaço para aproximar mesmo, e é isso que a gente quer, né? É que a qualificação ela se fortaleça, facilitando a inscrição, né? Facilitando também a progressão docente, que no caso é responsabilidade também da Pró-Reitoria. Então, bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Ares, pode encerrar.